Poderiam ter havido planos maiores para se livrar dela. E isso é assustador, sádico. Grandes novidades no caso de David Celeste Rivas Hernandes. Agora sabemos quem é o detetive particular contratado pelo proprietário de Hollywood Hills para a casa onde David estava hospedado. Ao lado do local onde o Tesla foi achado com o corpo de Celeste dentro, sentamos com o investigador Steve Fisher para saber o que ele descobriu até agora. O que esperar a seguir? Vou te contar, é chocante. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, sou Jesse Weber. Certo, você se lembra que contamos para você? O dono das colinas de Hollywood, administrador do imóvel onde David o cantor estava, contratou um detetive particular para investigar a morte de Celeste Rivas Hernandes, de 14 anos, achada desmembrada no Tesla abandonado de David nas proximidades. Não só sabemos quem é esse detetive, como eu já o entrevistei. Sim, você o verá neste episódio e estou gravando esta introdução após entrevistá-lo. E deixa eu te dizer, ele revela muita coisa, ok? Muita coisa mesmo. Agora, isso pode não fornecer todas as respostas, mas vou te dizer, se você prestar atenção no que ele tem a dizer, vai começar a entender melhor muitas coisas. O investigador Steve Fisher vai mostrar a entrevista em 1 minuto. Só relembrando rapidamente. A polícia invadiu a casa de 3,64 milhões, onde David supostamente pagava milhares de dólares de aluguel. O corpo de Celeste foi achado no porta-malas do Tesla dele, apreendido em setembro, perto dessa propriedade. E para deixar claro, desde então não houve suspeitos nomeados, nenhuma pessoa de interesse, nenhuma prisão. David cancelou sua turnê, saiu daquela mansão e transferiu propriedades que possuía no Texas para sua mãe. Tudo isso tem gerado muitas perguntas sem resposta. É aí que entra esse senhorio de Los Angeles. Desculpe se pronunciei errado. Malden Truvenovich entrou em cena. Ele não estava satisfeito em apenas esperar pela polícia de Los Angeles. Ele contratou um investigador particular para buscar mais respostas. Já falamos sobre isso em um episódio anterior, mas agora sabemos quem é esse investigador. Steve Fisher, vou te mostrar essa entrevista. É algo. Só quero esclarecer rapidamente sobre o que se trata esse caso. Tudo começou em 8 de setembro, quando policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles foram chamados a um pátio de reboque na Avenida Mansfield, em Hollywood, após funcionários sentirem mau cheiro vindo de um Tesla estacionado. Esse carro estava registrado em nome do cantor de 20 anos, David, nome verdadeiro David Anthony Burke, o artista nascido em Houston por trás do sucesso Romantic Homicide. Esse Tesla foi abandonado perto da casa alugada em Hollywood Hills, rebocado e ficou parado lá. Quando os policiais abriram o porta-malas dianteiro, encontraram restos humanos embrulhados em plástico. Dias depois, confirmou-se que o corpo era de Celeste Rivas Hernandes, 14 anos, adolescente fugitiva desaparecida de Lake Elsinore desde abril de 2024. Os restos estavam decompostos, indicando que ela estava no carro há semanas. A causa da morte segue indefinida. Agora, embora David não esteja sendo considerado oficialmente neste momento como suspeito ou sequer como pessoa de interesse, a internet começou a ligar os pontos ou aparentemente ligar supostos pontos entre David e Celeste. Capturas de tela de conversas no Discord, trechos de transmissões ao vivo e fotos antigas começaram a circular, todas sugerindo que eles tinham contato. Talvez eles até estivessem em algum tipo de relacionamento. A TMZ chegou a noticiar isso. Os próximos de Dave pensavam que Celeste tinha 19 anos e talvez houvesse um relacionamento. E os fãs apontaram que tanto ela quanto David tinham a mesma pequena tatuagem de shh nos dedos. E, para ficar ainda mais estranho, David tem uma música inédita chamada Celeste que já foi citada. Tudo desmoronou para David após a descoberta. Datas de turnê foram canceladas e promoções do novo álbum perderam patrocínios. Enquanto isso, David tomou decisões importantes jurídicas e financeiras. Ele contratou Blair Burke, a poderosa advogada de defesa de Hollywood que já representou pessoas como Harvey Weinstein. David transferiu as escrituras de 2 propriedades no Texas para sua mãe após uma delas ser alvo de um trote policial. Denunciaram falsamente um tiroteio e corpo morto lá. Agora, voltando ao assunto. Vamos à casa alugada em Hollywood Hills. Como um investigador particular, um detetive particular, acabou se envolvendo nesse caso. Segundo a Los Angeles Magazine, a polícia cumpriu um mandado de busca na propriedade em 17 de setembro. Desde então, David estava alugando o local por supostamente cerca de $20 mil por mês. Uma casa que pertencia a um homem chamado Alden Trifinich. E os policiais teriam recolhido eletrônicos, computadores. Eles checaram os ralos por vestígios de sangue ou tecido, segundo o TMZ, não posso confirmar oficialmente.
O proprietário afirmou que ficou frustrado após quase não receber informações do Departamento de Polícia de Los Angeles sobre o que encontraram. E foi aí que ele tomou uma atitude e contratou seu próprio detetive particular. Ele disse ao TMZ e ao Daily Mail que sua família queria respostas sobre o que poderia ter acontecido dentro ou ao redor desta casa, e que ele não tentava interferir na investigação. Ele só não queria ignorar possíveis conexões da propriedade dele com tudo isso. E o TMZ informa que o Departamento de Polícia de Los Angeles já apreendeu as imagens das câmeras de segurança da mesma casa, que podem mostrar exatamente quem entrou ou saiu da propriedade. O proprietário afirmou ao veículo que não viu as imagens respeitando a privacidade do inquilino. Ele diz que a polícia não entregou o mandado nem informou o que foi levado. Então, a grande questão agora é o que exatamente aconteceu dentro ou ao redor daquela casa, certo? E se o investigador particular contratado por esse proprietário encontrou algo que esclareça essa linha do tempo? E é para aí que estamos indo agora. Ok, só mais uma coisa antes de falarmos com ele, algo que descobrimos. O promotor de Los Angeles, Nathan Hochman, afirmou que o caso segue em investigação e ainda não chegou ao seu escritório. Falaremos disso depois. Agora chamo o nosso convidado especial. Estou acompanhado pelo investigador particular, Steve Fisher, que foi contratado pelo ex-proprietário de David. Agradeço muito por você ter tirado um tempo para falar sobre isso. Primeiro, Steve, como você foi contratado? Como você foi contratado para este caso? Quando o corpo foi encontrado, eu já trabalhava em outro caso de desaparecimento de uma mulher em Los Angeles. E nós achamos que poderia ser essa pessoa. Continuei acompanhando o caso até ela ser identificada, e então soubemos que não era. E eu tinha, descoberto algumas outras coisas, como quando o carro foi guinchado e as fotos dele sendo rebocado e tudo mais. E, o dono da casa entrou em contato comigo e eu compartilhei algumas coisas com ele. E a partir daí as coisas foram evoluindo. Mas uma coisa que eu diria é: ele é o dono da casa, não o senhorio do Davi. Davi nem estava no contrato e o proprietário nem sabia que ele estava lá. Na verdade, foi o Josh Marshall, o gerente dele, quem alugou a casa. Só para confirmar, o Davi morava lá, certo? Sim, ele definitivamente estava ficando lá. Só não era do conhecimento do proprietário. Certo, entendo que isso é um ato de investigação e pode ter limitações no que pode ser compartilhado. Mas o que exatamente ele está procurando nisso? Quem exatamente é esse proprietário? Que tipo de respostas ele está procurando? Então, de onde isso realmente evoluiu foi: o mandado de busca foi cumprido, creio que em 17 ou 18, com entrada forçada, pois não havia ninguém em casa. E eles não deixaram uma cópia do mandado nem do retorno à lista de inventário dos itens que eles levaram da casa. E foi realmente a partir disso que tudo começou. Eu não tinha sido contratado oficialmente naquela época, mas ajudei ele a tentar conseguir isso. Dissemos ao departamento de roubos e homicídios: "Ei, vocês sabem, nenhum mandado ficou. David estava em turnê." Descobrimos que Josh Marshall mora fora do estado. O proprietário pediu que seu representante fosse à casa imediatamente após saber disso, sem mandado ou devolução. Ele realmente só quer entender o que da propriedade dele pode ter sido levado e qual é o status disso. Além disso, é preocupante descobrir algo assim. De repente, você é envolvido nisso, e ele se sente muito mal pela Celeste, pela família dela, e ele é como você. Se houver qualquer coisa que envolva, dentro ou ao redor da minha casa que possa ajudar, então eu quero descobrir isso. E vou te dizer que houve coisas que descobrimos e entregamos diretamente para o Departamento de Polícia de Los Angeles. Achamos que há informações importantes, coisas que podem ajudar. Você quer dizer que pode haver evidências de que um crime foi cometido naquela casa? Não exatamente um crime, não. E vou te dizer, vou ser honesto com você, não temos nenhuma evidência de que algo aconteceu com Celeste naquela casa, mas com certeza há evidências que coletamos. Isso ajuda na linha do tempo. Agora temos uma compreensão muito melhor de quando aquele Tesla chegou àquele estacionamento final. Vou te dizer, eu realmente tenho imagens de câmeras de segurança de diferentes casas na vizinhança, mostrando o Tesla sendo movido. Então, coisas assim. Não estou dizendo que o Departamento de Polícia de Los Angeles não tinha isso. Tenho certeza que sim, mas queríamos confirmar. E nós trabalhamos um pouco
para melhorar a qualidade das imagens e descobrir quem estava dirigindo o veículo. E há alguns outros itens que foram encontrados na casa que não foram levados durante o mandado de busca. E você sabe, mandados de busca são limitados, certo? Eles não podem simplesmente pegar tudo. O juiz decide, e não sabemos quão amplo era o mandado porque não o vimos. É isso que queremos ver, mas a polícia de Los Angeles não apreendeu algumas coisas que consideramos importantes, incluindo mídia digital e outros elementos que ajudam a definir a linha do tempo e similares. E você entregou isso à polícia de Los Angeles. Nós temos o dia, literalmente o dia em que recuperamos as coisas. Entregamos para a polícia de Los Angeles em até 24 horas. Você sabe quem dirigia aquele Tesla? Não precisa me dizer, mas sabe quem é? Sim, você sabe. Quanto ao destino final, o que acreditamos ser o local final onde ele foi rebocado. Sim, Essa informação foi comunicada às autoridades. isso foi enviado às autoridades. Eles não vão nos dizer se estão confirmando se é uma pessoa ou não. Homicídio por borracha. Eles pegam suas informações, mas não explicam. Então eu não sei. Mas olha, é muito claro que aquele bairro está cheio de câmeras de vigilância. E as linhas do tempo, uma vez que nós aprendemos essas datas e conseguimos ver outras coisas que estavam acontecendo, que eram até públicas no Instagram e em outras redes, acontecendo na vida dessas pessoas. Faz muito sentido. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Se você viu quando o carro foi estacionado lá, você viu algo que indique que o corpo da Celeste foi transferido para aquele carro depois que ele foi estacionado lá? Ou seja, você acha que o corpo dela já estava no carro quando ele foi deixado no local de onde foi guinchado? Então vou dizer que não tenho nenhuma evidência de que um corpo tenha sido transferido antes ou depois, não há nenhuma evidência disso. O que eu posso dizer? Quando ele foi movido para aquela posição, já estava assim. Então, aquele carro não era usado há muito tempo. Estava muito sujo, com sujeira grudada. Isso aconteceu no final de julho. Então é bizarro, porque também recebemos informações da mídia de que aquele carro era muito usado. David comentou isso em vídeos no Instagram. Ele levou o carro para uma loja de detalhamento. De repente, logo no início do ano, algo acontece e aquele carro some, não é mais usado, parece ter desaparecido. E então, aquele Tesla vermelho, descobrimos, o que não sabíamos até o mandado de busca ser cumprido, que havia um Tesla vermelho na garagem. Posso te dizer, foi alugado em 1º de fevereiro. Sim, só vou restringir aqui, pode ser? Você tem a data exata de quando aquele carro, com o corpo da Celeste dentro. Quando ele foi deixado lá, você sabe a data específica de quando foi deixado? Nas colinas de Hollywood? Sabe, eu acredito. Então eu acredito, sabe? Julho, final de julho, bem no final de julho. Então, uma coisa que ouvimos, e isso é algo sobre o qual conversamos, é o seguinte: o Departamento de Polícia de Los Angeles apreendeu imagens da propriedade alugada, várias câmeras de segurança ao redor da propriedade. Há até relatos de uma câmera Ring quebrada no chão. Segundo o TMZ, a polícia apreendeu todas as imagens das câmeras de segurança da casa. No mês passado, ao cumprirem o mandado de busca, o TMZ classificou essas imagens como uma possível mina de ouro para os investigadores. E a pergunta que fica é: você viu alguém entrando ou saindo daquela propriedade depois que o Tesla estava lá? Então, depois que o Tesla com o corpo da Celeste dentro estava lá, você pode nos dizer se viu pessoas entrando e saindo daquela propriedade? Antes disso, quero dizer, antes do mandado de busca. Não, desde o momento em que o Tesla foi deixado. Então, desde o momento em que o Tesla foi deixado lá. Ele literalmente começou o tour imediatamente. Havia um ônibus de excursão que foi alugado. E vou te dizer que o Tesla foi movido e literalmente um ônibus partiu para o tour. Ok, você mencionou itens que podem ter sido retirados da casa e entregues ao Departamento de Polícia de Los Angeles. Pode compartilhar algo sobre o que essa informação pode ser? Sabe, uma coisa que você acabou de mencionar. E eu acho que foi o quê? O TMZ noticiou? O sistema de segurança. A casa possui um sistema de segurança sofisticado, com câmeras, sensores e outros recursos. Tudo é gravado em um digital video recorder e por questões de privacidade. O proprietário, ao alugar a casa, disse: "Esse é o sistema disponível. Use as funções que quiser." O proprietário não poderá acessar isso depois.
Então, não sabemos se as câmeras estavam ativadas ou não, mas se estivessem, não seriam apenas câmeras, Saberíamos sempre que alguém entrasse, saísse ou abrisse uma janela, se tivessem mantido como estava, mas não sabemos. O Departamento de Polícia de Los Angeles levou todo o digital, video recorder e o sistema inteiro, como esperado. E eu conversei com a empresa de segurança que instalou o sistema, e eles me disseram: sabe como ele foi configurado? A gente acha que provavelmente estava funcionando, porque há poucos alertas que o cara da segurança consegue ver, que são coisas como se houver uma falha grave e houve uma falha de energia baixa. Aviso foi acionado no momento da execução do mandado de busca. Acreditamos que desligaram o sistema, por isso há indícios de que estava funcionando. Não sei se as câmeras estavam cobertas. Posso te dizer que alguns dos sensores de fumaça na casa estavam cobertos. E isso provavelmente, porque talvez eles estivessem. Não sei o que faziam na casa. Então, as câmeras podem ter sido cobertas. Durante o curso da sua investigação até agora, você descobriu mais informações sobre Celeste e David? Talvez sobre a conexão deles? Há algo que deveríamos considerar e ainda não foi divulgado? Sua investigação os envolve também? Claro. Ah, sim. E você sabe, um dos motivos pelos quais nós meio que viemos a público com isso, faço isso porque meu método de trabalho é diferente do de muitos investigadores particulares e do que as pessoas acham que é a maneira correta de fazer isso. Eu acredito que, nessa era digital, e especialmente com a geração mais jovem, em locais como o Discord, você nem conhece a identidade real deles, entende? Eu me expus e essas pessoas realmente vieram até mim. E uma quantidade enorme de pessoas veio até mim. E eu aprendi muito agora. Muita coisa é circunstancial, mas algumas pessoas estão no círculo dele e outras têm fotos e vídeos. E nós recebemos muitas fotos e vídeos de dentro da própria casa. Então é possível colocar milhares de pessoas em datas e horários específicos na casa. Celeste já esteve nessa propriedade? Sabe de uma coisa? Nós recuperamos? Não temos fotos dela nessa propriedade, só as tiradas por David. A gente supõe porque não está em um celular, mas essas fotos estão em uma câmera comum em locais diferentes. E isso realmente me faz pensar que é provável que ela tivesse outro lugar onde estava ficando. Havia. Posso te dizer que ela passou muito tempo no centro de Los Angeles. E eu vou dizer, a última foto que temos de Celeste é do dia 2 de janeiro de 2025. Isso é significativo porque estávamos nos perguntando. A última vez que ela foi vista com vida foi na filmagem de vigilância, aparentemente fugindo do bairro. E isso foi em setembro de 24, eu acho. Então a gente não tinha nada. Ficamos tipo, onde estava essa garota em 25? Mas nós temos uma foto dela. Em 2 de julho, de manhã cedo. 2 de julho de 25. Alguém sabe? E só para deixar claro, você não sabe mais informações sobre quando ela morreu, certo? Não, eu não sei. Eu não tenho nenhuma informação de como ela morreu, nem quando exatamente ela morreu. Escuta, as investigações estão sempre em andamento. E agora, eu tendo a acreditar que isso aconteceu há muito tempo, e eu acho que em janeiro, fevereiro as coisas mudaram. Quero dizer, você pode ver isso nas fotos e tudo mais. E eu também acho que quando comecei a analisar esse caso, eu sou muito do tipo navalha de Ockham, onde eu acho que as coisas são muito mais simples do que as pessoas tentam fazer parecer às vezes, especialmente online, transformando em grandes coisas. E eu achei que isso seria uma overdose trágica, o que ainda pode muito bem ser. Eles decidiram mal para não expor um possível relacionamento e a colocaram nesse Tesla. E então, talvez, ele tenha pensado que poderia conseguir alguém para se livrar daquele carro. E a pessoa simplesmente disse, não, eu não vou fazer isso, e acabou deixando o carro lá. Mas eu vou dizer o seguinte, tem algumas coisas que... E estou falando de evidências físicas que estavam naquela casa. Isso poderiam ter existido planos maiores para se livrar dela. É assustador pelas coisas sádicas, por isso, tentamos aprender mais. Gostaria de falar mais, mas não posso por motivos óbvios. Mas não tem a ver com como ela morreu, mas talvez com como eles estavam planejando se livrar dela no final e como. Talvez aquele Tesla fosse apenas um local temporário na época e as coisas simplesmente, o timing deles estava errado em relação a concluir isso. Mas tem algumas coisas que vão simplesmente te deixar de queixo caído.
Alguém da gestão, jurídico ou do time do Davi já falou com você ou seu cliente? Ah, sabe, eu sei que meu cliente tem estado em contato com o empresário dele. Mas só, por causa do contrato de aluguel, porque eles realmente pedirão para rescindir o contrato. E eu acredito que o outro empresário, que tecnicamente era o dono do Tesla vermelho, acho que também entrou em contato com ele. Eles precisavam acessar a casa para retirar o veículo e outros itens, pois poderiam estar envolvidos nisso também. Só havia uma chave para ir à casa, e só quem a possuía tinha acesso e estava lá dentro. Porque também temos evidências de que enquanto Davi estava em turnê na época, entre o momento em que o Tesla foi encontrado e o mandado de busca foi cumprido, Davi estava em turnê. Alguém estava na casa e houve um registro, mas não com contrato de aluguel. Mas aquela associação de moradores tem uma empresa de segurança privada robusta e nós recebemos vídeos deles e relatórios. Então quem tinha aquela chave provavelmente é a mesma pessoa que, você sabe, tinha acesso ao Tesla. Você sabe quem é essa pessoa? Acredita que foi ela quem moveu o Tesla? Então, eu acredito que eu definitivamente sei quem moveu aquele Tesla no final de julho, antes deles saírem em turnê. Não posso dizer quem é a pessoa, e não é quer dizer, eu não sei exatamente quem estava naquela casa, porque é só um relato, mas tem vídeo. Você não identifica a pessoa, mas alguém estava na casa. E como só existe uma chave, fica aquela dúvida. Quem tinha acesso naquele momento? Então, é a mesma pessoa que moveu o Tesla? Tinha alguma coisa? Outra parte final do plano estava prestes a entrar em ação, no sentido de se livrar do corpo dela? Eu não sei. Ouvimos esta semana do promotor do condado de Los Angeles, Nathan Hochman, que falou diretamente sobre o caso, quando um repórter da TZ o encontrou do lado de fora do escritório do promotor. E sobre o status do caso, ele disse, abre aspas, atualmente está sob investigação. Não comentamos suspeitos ou detalhes de investigações em curso. Se esse caso chegar ao escritório do promotor e decidirmos, vou garantir que você saiba logo. Ainda não recebemos nenhum caso para análise de denúncia. Só reforçando. Um porta-voz do escritório do promotor confirmou à Complex que nenhum caso foi apresentado para denúncia. O Departamento de Polícia de Los Angeles também disse ao veículo que o médico legista do condado ainda não determinou a causa ou o modo da morte, dizendo, abre aspas, ainda não está claro se há alguma responsabilidade criminal além da ocultação do corpo dela. Steve, você acabou de nos contar muita coisa. Você se surpreende por não haver ainda suspeito, pessoa de interesse ou prisão confirmados pelas autoridades? Ou você pode dizer, pelo que está vendo, que isso faz sentido, mas Jesse pode estar de olho em algo em breve? Sim, eu diria, Jesse, isso faz sentido, mas talvez a gente fique atento a algo em breve. Sim, eu já vi isso em muitos casos. Isso me diz, escuta, eu não tenho nenhuma informação privilegiada sobre isso. Só estou dizendo, na minha opinião, que isso indica que na autópsia não havia sinais evidentes como crânio esmagado, tinta, marcas de bala ou algo assim. Eles aguardam o resultado da toxicologia para decidir. O médico legista está em contato com os detetives durante esse período? Eles têm, com certeza, você sabe, uma determinação preliminar? Tenho certeza que sim. Acredito que o escritório do promotor colabora diretamente com os detetives e os informa. Isso é o que precisamos para essas acusações. Isso é o que precisaríamos para essas acusações. Vocês conseguem ou não conseguem? Olha, aconteceu um crime aqui, com certeza. No mínimo, ocultação de cadáver. Sabemos que alguém fez isso. Espero que não seja, você sabe, uma mutilação. Os relatos iniciais estavam errados sobre ela ter sido desmembrada. Mas uma coisa que eu tenho que dizer, mesmo tendo falado sobre como encontramos algumas coisas que poderiam significar que eles tinham um plano realmente distorcido para se livrar dela, isso nunca foi colocado em prática. Então, você não pode acusar alguém por um crime que talvez tenha pensado em cometer. Talvez nunca saibamos mais sobre isso. Então, Steve, antes de eu te deixar ir, você tem alguma indicação de onde David está agora? Não, eu não tenho ideia. E é meio bizarro porque o grupo dele ficou tão silencioso. O que restou do grupo dele, eu acho. E, eu nem tenho certeza das conversas que o proprietário teve com a administração dele ao romper aquele contrato de aluguel. Acho que nem a administração dele sabe onde ele está agora. Só o advogado e os pais dele sabem.
Steve Fisher, agradeço muito por você ter tirado um tempo. Muito obrigado por fornecer um pouco mais de esclarecimento sobre o que está acontecendo agora. Obrigado por me receber. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber, falo com vocês na próxima vez.